Fala pessoal, beleza? Tranquilidade total, professor Marcelo aqui na área para trazer mais um conhecimento aí na área de CLP. E nesta aula eu vou mostrar como fazer uma conversão de escala, né? Então, qual é o objetivo principal? Criar um bloco de função para poder, de certa forma, facilitar a criação de uma escala, a questão de você relacionar valores. Por exemplo, eu tenho uma porcentagem de um nível de um tanque, por exemplo, que ele vai de 0 a 300, eu quero converter isso, por exemplo, de 0 a 100, que seria a questão de porcentagem. Então, eu consigo fazer isso para várias coisas, né? Consigo também converter a questão de temperaturas, né? Converter a temperatura em graus Celsius e em Fahrenheit, né? Então, depende muito daquilo que você quer utilizar. Então, nessa aula eu vou mostrar como que eu fiz essa programação, da onde que eu tirei esses valores, da onde que eu fiz a questão do function block, né, que eu criei um bloco de função para conseguir fazer essa operação. Beleza? Então, qual é o principal objetivo? Criar um bloco de função para a conversão dessa escala, né? E aí, o que acontece? Eu utilizei a equação geral da reta, né? Então, a equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a zero, e aí eu tenho o y, o valor de y igual a menos ax mais c dividido por b. E aqui tem os valores de a, de b e de c. E tem as expressões aqui. Essa parte aqui eu tirei desse site chamado todamateria.com, tá? Então, se você der uma olhadinha aqui, ó, todamateria.com, eu vi a equação da reta. E aí, eu fui analisando aqui as questões, como fazer esse bloco e converter aqui para CLP. Beleza? Então, o que acontece? O meu bloco, eu identifiquei que o meu valor de entrada, que é o valor que eu vou estar lendo, por exemplo, num sensor, ele vai ser o meu valor de x. O meu xb vai ser o valor máximo, o xa vai ser o valor mínimo de entrada e os valores de saída. Qual são a relação que eu quero ter, né? Então, eu vou ter yb e ya. E eu tenho o meu resultado aqui, que seria, no caso aqui, meu y, ok? E aí, basicamente, né, eu fiz um bloco de função, né, chamando um FB, tá? Eu vou mostrar essa programação uma simulação com Factor.io, tá? Então, essa questão, eu tenho meus var inputs, meu var output, e eu tenho aqui as minhas expressões de acordo com o que eu fiz aqui no slide anterior, né? E aqui já ele pronto, aqui essa escala aqui, eu fiz uma conversão de graus Celsius em Fahrenheit, né? Então, eu tenho a questão que o valor de entrada, por exemplo, vai ser o meu valor de temperatura que eu vou querer medir, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, um valor máximo em graus Celsius 100 e um mínimo 0. E aqui eu coloco 212 e aqui, no caso, 32. Então, meu valor de saída seria 32. Então, se eu colocar uma temperatura de 60 graus, a saída tem que dar 140. Se eu coloco, basicamente, menos 70, né? Menos 70 tem que dar menos 94. Então, ele funciona perfeitamente a questão da escala, né? Então, basicamente, eu vou mostrar no meu programa que eu fiz basicamente nesse controle de nível, tá? Então, eu fiz 3 displays, né? Um para poder controlar o set point, eu girando basicamente esse potenciômetro, ele indo de 0 a 300. E aqui o meu level display, que ele vai mostrar qual que seria o nível desse tanque. E aqui seria a porcentagem em relação à altura desse tanque, que é 300 centímetros, ok? Então, vou mostrar aqui, passo a passo, como que eu fiz, né, essa programação, integrar e mostrar como você pode fazer em casa. Beleza? Então, basicamente, eu estou usando o Factor.io, né? Então, eu criei basicamente aqui, ó, um set point, que vai ser para poder determinar esse set point display. Eu tenho o level display, eu tenho porcentagem e 2 botões, um para poder ligar, outro para poder, na verdade, encher meu tanque, e o outro vai ser para poder esvaziar o tanque, tá? Então, lembrando o seguinte, né, que eu estou utilizando o Factor.io e eu tenho a questão aqui de entradas e saídas. Eu estou utilizando, basicamente aqui nessa questão, um sistema analógico, tá? Então, eu tenho o meu discharge valve e tenho o meu fill valve, né? Nesse caso aqui, são variáveis analógicas, beleza? E eu tenho também as minhas saídas aqui, que seriam os meus displays. Tudo bem? Na minha programação, vamos lá, vamos para a programação. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma lista de variáveis globais, tá? Então, vou dar um zoom aqui, né? Então, eu criei meus inputs, meus botões. Aqui eu utilizo
da notação húngara para poder representar, então é uma variável do tipo global e do tipo booleana, por isso que eu coloco esse x aqui na frente, tá? Aqui é do tipo real, então eu coloco o R de hero, que seria a parte de variável real, e eu vou ter o quê? Dois botões, né? Um botão para encher, um botão para esvaziar, um botão ali para poder girar a questão, que seria um potenciômetro para poder definir qual é o set point. Eu vou ter dois sensores, que é o sensor de nível e o sensor de fluxo de saída ali no esvaziamento. Vou ter duas válvulas, né? Uma válvula de enchimento de descarga, né? E vou ter aqui os meus 3 displays, beleza? Feito isso, eu criei um programa em CFC, ou seja, Sequential Function Chart. E aí, nesse Sequential Function Chart, eu criei dois blocos aqui paralelos, dois steps paralelos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Scales, que aqui, quando você der dois cliques nesse Scale, você tem a opção de basicamente criar uma ação. Nessa ação, eu criei em FBD. Então, em FBD, eu criei, basicamente aqui, ó, um bloco chamado FB Scale, que ele vai colocar as variáveis de A, B, C, X, B, XA, conforme aquilo que eu tinha mencionado naquele slide, né? Então aqui eu só entro com os meus valores, tá? Só que como que é feito essa programação? Então eu criei um FB, e aqui eu coloquei os meus valores de entrada, meus valores aqui de saída, e tenho minhas variáveis que vão estar dentro do meu bloco, tá? Então, faz as continhas aqui, deixa eu dar um zoom aqui para poder mostrar. Então, basicamente, eu calculei a variável A, depois a variável B, a C, depois a variável Y e guardei dentro de resultado, tá? O que é interessante aqui é que tudo aqui em forma real, né? Então, uma variável do tipo real. O resultado disso eu convertia para inteiro e jogava lá no display. Então aqui eu queria saber, já que a minha válvula recebe de 0 a 10, por exemplo, lá no Factorio, então se tiver 10, ela representa 300, no máximo 0, 0, mínimo e mínimo, ok? Na parte de set point, a mesma coisa, de 10 a 0, 300 a 0. A questão do meu set point ali, do meu potenciômetro. Na questão de porcentagem, ele vai de 0 a 10, porém a porcentagem vai de 100 a 0. Beleza, feito isso, eu fui ali em PLC e PRG. Na parte do manual, eu criei uma programação aqui em texto, tá? Bem tranquila, vou até dar um zoom aqui, tá? Então, se eu apertar o botão Start e não apertar o botão se eu apertar o botão de enchimento e não o de esvaziamento, ele vai mandar 10, né? Ou seja, vai mandar abrir totalmente a minha válvula. Se não, ele vai mandar fechar. A mesma coisa eu fiz com o botão de esvaziamento. Feito isso, fiz uma programação, habilitei o Simul Configuration para poder configurar a comunicação ao PCUA. Depois disso, eu fiz a questão da... Deixa eu ver. Isso do meu device. Fiz o download para o meu CLP. Tá? Vou monitorar aqui. Tá? Deixa eu ver. Isso. Monitorando aqui, né? Vou dividir minha tela. Tem aqui o meu Factor I/O, né? Lembrando que eu habilitei aqui meus drivers. Estou trabalhando com o PCUA, utilizando o localhost, utilizando o meu CLP aqui, tá? Que vem instalado no próprio software. E aqui fiz os links das variáveis. E aqui eu fiz o meu teste, né? Então, se eu apertar o botão de enchimento, né? O que acontece? Ele vai mandar 10. Então, se eu apertar aqui, apertei o play aqui. Se eu apertar aqui, ele vai encher o meu sistema. E aqui ele começa a contabilizar, tá? Deixa eu mostrar aqui no meu device as minhas escalas, né? Então aqui ele está convertendo, basicamente, pegando esse valor aqui real e convertendo aqui no meu display. Ele está aqui em real, só que aqui eu converto de real para inteiro, né? Então aqui está o level display 25. Se eu girar esse potenciômetro aqui, ele vai até 300, ou seja, se eu jogar 10, ele joga 300. Então, fiz uma escala aqui dos valores. Aqui é a porcentagem, né? Então, vamos supor que eu vou encher até
150. Então, se encher até 150, equivale a 50% do meu tanque, né? Então, vou enchendo aqui. Opa. Aqui, ó, passou. Beleza? Então, os valores estão aqui, ó. Então, é bem legal esse bloco scale que eu criei, que você consegue converter valores aqui de forma bem mais tranquila, tá? Ao invés de você fazer vários cálculos, né? Então, você já cria através da própria equação, a equação geral da reta. Beleza? Então, se eu encher aqui até 300, né, por exemplo, também vai mostrar o 100%, né? Vou pegar um zoom aqui. Aí, vou mexer até 100%. Nosso tanque. E aí isso aí você pode basicamente fazer para qualquer tipo de escala, né? E aí você fazer os seus projetos, né? 100% do tanque. Aqui é 300, aqui o meu sistema de escalabilidade, né? O meu set point. Beleza? Então é isso aí, pessoal, que eu gostaria de mostrar para você. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo através do próprio chat do YouTube, tá? E aí nós vamos estar respondendo você. Então, desde já agradeço a sua atenção, né? Pela a disponibilidade de estar assistindo este vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou também, não tem nenhum problema. O importante é que eu vou estar sempre passando conteúdos aí na área de CLP. Se for interessante para você, possa contribuir aí para cada vez mais você, de certa forma, desenvolver. E aí, qualquer coisa, você pode deixar comentados aí, se gostou, se não gostou, o que eu posso estar agregando de valor aí para vocês, aí nós vamos trabalhando, ok? Então, desde já agradeço e até mais. Fui!